Olá pessoal, meu nome é Wellington, eu tô aqui para fazer mais um vídeo sobre assunto profissional, assunto de programação. Nesse vídeo aqui eu vou retomar dois tópicos que eu falei do vídeo anterior sobre refatoração, que é sobre refatorar com o objetivo de melhorar a legibilidade do código, né? E a questão da aplicação mesmo de injeção de dependência para melhorar, possibilitar os testes, né? Sem injetar comportamentos diferentes, né? Pensando em tudo aquilo de abstrair, interface e tudo mais que a gente já conhece. Então, para começar, eu vou contextualizar o exemplo que eu vou dar aqui dentro do Visual Studio. Bom, vamos começar apresentando um pouco da solução que a gente vai usar como base para falar aqui dos conceitos que eu quero passar aqui para vocês. Também já quero dizer que tudo que eu vou passar aqui é um jeito que eu gosto de trabalhar, né? Eu vou dizer porque que eu vou fazer do jeito B e não do jeito A, né? Vamos passar por baterias, né? Comparando o jeito A e por que eu prefiro fazer do jeito B. Algumas coisas vocês podem concordar e algumas coisas não, devido a N fatores, né? Então eu estou aqui para mostrar a comparação desses dois cenários. Vamos começar então. A primeira classe que eu vou mostrar para vocês é a classe Customer. Eu tenho aqui duas propriedades bem simples de nome, data de nascimento e um outro parzinho que é a data de aceitação e a data de rejeição. Qual que é o intuito dessas duas últimas? É simular que o cliente ele quer ou não participar de um programa de descontos, um programa de fidelidade, algo que traga benefícios para ele, né? Mas que tenha um ponto de partida, né? Ele não é incluído automaticamente, então ele precisa dar uma data de... ele precisa aceitar ou precisa rejeitar, né? Vamos considerar esse cenário aí em que ele precisa dar a permissão para entrar nesse tal programa aí, fictício. No primeiro momento, na primeira comparação de cenários, a gente vai olhar para essa data de nascimento, tá? Então, vou mostrar já a segunda classe para vocês, que é esse Generation Helper. O intuito dela é, a partir de uma data de nascimento de pessoa, né, no person birth, a gente determina que geração que ele é, né? Se ele é um baby boomer, geração X, geração Y, geração Z, né? Claro, ele pode não ser de nenhuma dessas aqui, né? Mas nesse cenário essas quatro são suficientes para a gente trabalhar. Então eu criei aqui um generation test simplesmente para a gente exemplificar aqui na parte do ACT dos nossos testes, como que a gente invocaria essa lógica para obter o tal resultado, né? Para descobrir de que geração que ele é. Como vocês estão vendo aqui, a gente está invocando o helper que eu acabei de demonstrar para vocês. Então, ela é uma classe estática que tem os 4 métodos e a gente passa a data de nascimento, que é o necessário para fazer o cálculo, né? Para fazer a decisão, né? Definir de qual geração que ele é. Então, se eu rodar o teste aqui, ele vai dar
true só para geração Y, que é referente à minha data de nascimento, e o resto vai dar false, né? Então, como vocês podem ver aqui, no Baby Boomer o esperado é false, geração X esperado é false, aqui na geração Y o esperado é true e aqui é esperado false, ok? Essa solução vai estar aí na descrição do vídeo, caso vocês queiram baixar e olhar com mais calma a classe, mas o intuito não é fazer um teste, é simplesmente demonstrar mais facilmente essa parte do ACT, né? O foco está todo no ACT, que é como a gente aciona esse método que tem a lógica, né? Então aqui a gente está trabalhando com o helper. E aí eu preparei uma segunda classe de teste, que ela está bem aqui, e eu vou mostrar para vocês, que é a Generation Test 2. Então aqui, percebam que no ACT, aqui na minha linha 28, eu estou usando um método de extensão. Um método de extensão que também foi criado por mim, né? Então ela está bem aqui no Person Birth Extensions, né? Então ela tem a mesma lógica que tem aqui no Generation Helper, só que aqui ela está em uma forma de método de extensão, tá bom? Então esse é o primeiro par de coisas em que a gente vai comparar um helper com métodos de extensão. E por que eu prefiro métodos de extensão? Porque fica mais intuitivo de você localizar o método, né? Eu quero que vocês prestem atenção nesse Generation Test, né? Fiquem ligados porque a gente vai voltar nesse exemplo por um outro motivo, tá? Então, o que eu queria deixar exemplificado aqui é que eu prefiro um método de usar extensão do que usar os helpers, né? Porque você pode simplesmente, de uma maneira bem diária, digamos assim, cotidiana, dar um ponto, né? E ver que ele tem aquilo para estender, né? Para ser usado. O que eu posso fazer com um Person Birth? Aquelas são as minhas extensões. E aí fica mais fácil de saber o que eu posso fazer com aquilo, né? No caso de um helper, eu preciso de digamos, um conhecimento prévio que aquele helper existe para eu poder ir lá e executá-lo, né? Claro, isso também pode acontecer com as extensões, porque você precisa adicionar o namespace em que aquela classe de extensão está contida para que você tenha acesso às extensões, né? Só que é muito mais fácil você estender os métodos desse jeito do que você conhecer classe a classe, né? Então, digamos assim, que a gente tenha um namespace de extensões para o meu projeto inteiro, seja o mesmo namespace. Então, sempre que eu adicionar o using meu projeto extensions, eu sempre vou ter acesso a tudo aquilo que está disponível para aquele meu tipo de objeto, para aquele meu type, né? E no caso dos helpers, a gente precisa de um conhecimento prévio de cada classe para poder usar aquela lógica, né? Então, nesse exemplo, a minha lógica está contida num Generation Helper, mas poderia estar contida num Person Birth Helper, né? Depende de quem criou. Então, talvez a sua lógica de procura pode não ser a mesma lógica de quem criou o helper, né? E quando você usa as extensões, existe um padrão único que é estender
comportamentos daquele objeto, né? Métodos para aquele objeto. Então, se ele é referente ao person birth, quando você der um ponto lá, vai aparecer a lista de tudo que você pode usar e está disponível nos namespaces em que você já adicionou ali no seu arquivo. Beleza? Então, essa é a primeira comparação, helper versus extension methods. Agora, eu quero mostrar uma segunda comparação, um segundo cenário A versus cenário B. Para isso, a gente vai começar mostrando um Customer Extensions, tá? Esse Customer Extensions já está partindo, digamos, dessa conclusão da primeira comparação, né? Então, vamos considerar esse cenário. As extensions são melhores que os helpers, né? Então, vamos começar com helpers para poder avançar para uma próxima fase, né? Então, o que vocês estão vendo aqui na tela agora é uma outra classe de extensão chamada Customer Extensions, em que ela tem 5 extensões, né? Essas extensões, elas são referentes àquelas duas propriedades em que eu falei sobre o programa de descontos, né? A data de aceitação e a data de rejeição. Com essas duas propriedades, a gente consegue tirar 5 conclusões do meu customer, né? Então, vamos passar rapidamente por cada uma delas. A primeira é se ele tem uma resposta pendente, ou seja, se o meu customer não tem data de aceitação e nem tem data de rejeição. A segunda conclusão é se ele está dentro do programa. Então, para eu considerar que ele está no programa, ele precisa ter uma data de aceitação e não ter uma data de rejeição. Para que ele esteja fora do programa, ele ou está com a resposta pendente, né? Ou ele tem uma data de rejeição. Para saber se ele rejeitou o programa, então ele não tem data de aceitação e tem uma data de rejeição. E para saber se ele cancelou, né? Se ele saiu do programa, então ele tem uma data de aceitação e tem uma data de rejeição. Ou seja, mais uma vez, essas são 5 conclusões que eu posso ter em cima do meu customer baseado em apenas 2 propriedades, né? Então, vamos para um nosso arquivo de testes. Vou mostrar aqui para vocês o nosso Customer Test. Então, vamos direto para a linha do ACT, que é onde a gente vai ver o que a gente está fazendo, como que a gente está acessando essa lógica. Bom, o jeito que a gente está acessando essa lógica é com o método de extensão, que é o que eu acabei de mostrar para vocês. Então, aqui na linha 5 vocês estão vendo o namespace do Extension Methods. Então, eu tenho acesso a essa classe que eu acabei de mostrar para vocês. Então, aqui na linha 30, vocês podem ver que eu estou perguntando se o meu customer está com uma resposta pendente, né? Se ele ainda não disse se quer ou não participar do programa. Bom, os outros métodos, os outros testes seguem a mesma lógica, né? Se está dentro, se está fora, se cancelou, se rejeitou. Ok. Então, qual é o cenário que a gente vai comparar e vai considerar que é melhor do que esse dos métodos de extensão? Então, vamos abrir o nosso Customer Test 2, né? Então, veja que agora na minha linha 5, eu não tenho mais o meu namespace dos métodos de extensão adicionados.
Porém, eu tenho aqui na linha 29 o mesmo nome, né? Has pending response. Só que ele é uma propriedade. Vamos entrar aqui. Como vocês podem ver aqui, antes de eu mostrar a classe completa, já dá para a gente notar aqui na linha 19 que eu estou usando uma Customer 2. Né? Então é uma outra classe que eu criei. Então vamos olhar aqui no nosso arquivo da Customer 2. Então olha só, só para exemplificar, né, eu herdei, na verdade, eu herdei da própria Customer e criei uma Customer 2. Só que ao invés de eu precisar adicionar o namespace para ter acesso àquelas funções de extensão, aqueles métodos de extensão, eu coloquei isso direto na minha classe, né? Direto no que seria o meu próprio customer. Né? Então, todas aquelas 5 conclusões que eu poderia tirar do meu código, do meu objeto customer, já estão aqui, diretamente aqui, em propriedade somente leitura, né? Porque elas são simplesmente leio outras propriedades e aí tiro conclusões delas, né? É uma coisa que eu chamo, não é um conceito que eu vejo aí na internet, mas eu gosto de chamar assim de propriedades de conceito, propriedades conceito, com if. Que eu estou tirando conclusões, né? Eu tenho propriedades que elas representam conclusões baseadas em outras propriedades, que são de leitura e gravação, né? Então, nesse cenário aqui, eu não preciso me preocupar nem em conhecer helpers específicos, como o Generation Helper, que a gente viu mais cedo, e nem conhecer namespaces onde essas possíveis classes de extensão estão, né? Ela está direto na minha classe. Se eu preciso dos métodos que estão ali e mais nada, eu posso tirar conclusões sem tentar puxar nada externo, nem método de extensão, nem helpers, né? Então eu posso fazer isso direto na minha classe, né? E uma coisa também que eu gosto de fazer, que ajuda tanto no debug e às vezes até numa integração, é isso aqui que eu vou mostrar para vocês aqui. Vou voltar no meu primeiro Customer Test aqui, que usa método de extensão. Eu vou rodar aqui para vocês só o primeiro. E aí eu vou mostrar aqui o meu JSON, tá? Vocês estão vendo aqui, ó. Vou colocar ele até aqui no meu watch. Aqui. Então aqui, ó, no meu JSON Visualizer, então eu tenho meu nome, eu tenho a minha data de nascimento e tenho as minhas datas que estão de aceitação e rejeição que estão vazias, tá bem? Essa é na Customer que usa métodos de extensão, tá? E aí, quando eu estou aqui na minha Customer Test 2 e coloco aqui para debugar e eu mando serializar esse meu JSON, vamos colocar aqui de novo no watch. Então, olha só, todas as minhas propriedades conceito do está dentro, está fora, rejeitou, cancelou,
têm resposta pendente, elas fazendo parte da minha própria classe, do meu próprio objeto, elas estão aptas a entrar de uma maneira muito simples na minha serialização, né? Então pensa que quando eu for mandar ela para outros lugares, eu vou ter esses conceitos juntos, né? Então isso eu acho legal. E é pensando nisso, em que essas conclusões que só dependem dela mesma, das próprias propriedades dela, que vão junto, né? É por esse motivo que eu acho que as propriedades de leitura são uma coisa melhor do que os métodos de extensão. Claro, se eu dependesse de algo externo para definir essas respostas, aí já não seria, não ficaria dentro da minha classe, né? Então, imagine que eu dependesse de uma leitura de configuração do meu webconfig, por exemplo, para definir um resultado. Aí já depende de coisas externas, então não deveria estar ali dentro, né? Não seria uma propriedade de conceito segundo o meu entendimento, né? Isso eu chamo de propriedade de conceito, tá? Reforçando. Então, é só isso que eu queria confrontar, né? Quando as minhas definições dependem só das próprias propriedades, então não tem necessidade de ser algo externo, nem de ser um helper, nem de ser métodos de extensão, né? Então vou fechar aqui e aí eu queria mostrar um terceiro cenário de melhoria, né? Vocês lembram que eu falei lá do Generation Test 2, que era para a gente guardar na memória que a gente ia voltar nele? Chegou a hora. Vamos voltar aqui na linha do ACT, né? Na linha 28, onde eu estou perguntando se é um baby boomer. Mas vocês prestaram atenção que essa execução aqui, ela não é de uma leitura natural, né? Eu vou abrir de novo aqui a extensão para vocês darem uma olhada, tá? Então, o que eu estou fazendo? Eu preciso de um person birth para definir se é um baby boomer, se é uma geração X, uma geração Y, ok? Só que o que acontece? Apesar de eu precisar de um person birth para responder isso, quando eu faço a pergunta, ela não está refletindo o meu código. Então, vejam aqui, vamos voltar no nosso teste. Customer.birth is baby boomer. Mas como eu faria essa pergunta no mundo real? O Joãozinho e a data de nascimento dele é baby boomer? Não, não é assim que eu faço a pergunta no mundo real. No mundo real, eu pergunto: o Joãozinho é baby boomer? Então perceba que no mundo real é diferente do que está no meu código. Poxa, mas eu preciso só do person birth, né? Beleza, isso faz sentido. Mas para uma leitura refletir, para o código refletir uma pergunta do mundo real, eu preciso levar isso em consideração para ser intuitivo. Então, como é que a gente poderia melhorar esse cenário aqui? A gente poderia estender esse comportamento
da própria customer, para isso refletir mais o mundo real, tá? Então, eu vou simplesmente copiar aqui para vocês terem uma ideia do que eu estou falando nessa parte de refatoração para a leitura. Eu não vou entrar no mérito aqui que deveria ser transferido ou que deveria existir nos dois lugares. Não é esse o ponto. O ponto é chegar até o momento em que o código vai ser mais fiel às minhas perguntas do mundo real. E sendo mais fiel ao mundo real, eu vou ter mais facilidade de achar ele na minha solução, né? Porque é do mundo real que a gente sempre parte, né? Então, eu vou copiar aqui as minhas 4 funções do Person Birth Extensions e colocar no Customer Extensions. Tá. E claro, ele vai estender de Customer. Nesse caso aqui, como a gente está copiando, então eu vou reutilizar a outra classe Extensions, né? Então, o meu Customer .birth is baby boomer. Bem, então vamos fazer para os outros aqui rapidamente. Generation X, Generation Y, Generation Z. E aqui na minha classe de teste, qual que é a pergunta que eu vou fazer? O Wellington Alves é baby boomer? Essa é a pergunta do mundo real, entendeu? Então, eu só preciso do person birth para definir isso. Mas, de forma oral, de forma falada, é isso que eu pergunto? A data de nascimento é baby boomer? Não. Eu pergunto se a pessoa é baby boomer. Então, isso seria uma refatoração por motivo de leitura, por motivo de legibilidade, né? Então, como eu disse lá no início do vídeo, né? Os tópicos que eu queria puxar do vídeo anterior de refatoração é principalmente esses do helper, né? O helper, além de ser mais difícil de localizar, também tem a questão do acoplamento, né? Então, tudo que é estático, você não vai injetar, né? Então, é como se tivesse lá engessado e para mudar aquilo você vai ter que destruir, né? Destruir e fazer de um outro jeito. Então, para a gente injetar, né? A gente não pode ficar usando um monte de helper, um monte de classe estática, porque na hora que eu quiser testar o meu código, eu não vou conseguir substituir aquele comportamento, né? E aí eu vou ter que refatorar para que o meu teste seja possível, né? E o segundo tópico, né, que eu quis resgatar do vídeo anterior é esse. Quando a gente refatora simplesmente para melhorar a nossa leitura, melhorar a interpretação, né?
Então, a minha linha 28 agora, ela está mais legível conforme as perguntas que eu faço no mundo real. Antes, o jeito que estava anterior ia funcionar, ia compilar meu código? Ia, com certeza, né? Mas não é natural ler o código daquele jeito, né? Apesar de eu precisar de menos coisas para executá-lo, né? Então, gente, tá terminando por aqui. É isso aí que eu queria passar para vocês. Meio que expandir esses dois tópicos, né? Da refatoração para leitura e dessa questão da injeção de dependência, né? Que é basicamente um pré-requisito para a gente fazer nossos testes unitários, né? Não precisaria fazer um exemplo aqui do quanto usar o Generation Helper afetaria para a gente fazer um teste legalzinho. Não era esse o intuito. É simplesmente comparar o cenário A com o cenário B de uma forma meio que escadinha, sabe? Então, a gente comparou o helper com a extension, o extension com propriedades conceito, né? E no final eu falei dessa refatoração unicamente por motivo de legibilidade, né? Que foram dois de alguns dos tópicos que a gente falou no vídeo sobre refatoração. Então é isso. Espero que tenha ficado claro essas fases, né? Digamos, esses embates, né? Entre um versus o outro e por que eu sempre escolho o segundo cenário, né? Que é, digamos, uma evolução em cima do primeiro. E é isso. Espero ter ajudado. E se tiverem alguma dúvida, é só mandar a mensagem para mim, ok? Até mais.